Olá, pessoal. Bem-vindos a essa videoaula. Hoje nós vamos apresentar um pouquinho sobre o controle de vibrações, em específico sobre o balanceamento dinâmico em dois planos. Para você assistir a essa videoaula, é importante que você assista antes dela a videoaula que trata do balanceamento dinâmico em um plano, ok? Isso vai facilitar o entendimento de você com relação a esse conteúdo. O balanceamento dinâmico em dois planos é um caso de redução de vibração na fonte, como é apresentado lá no livro do Hall. O balanceamento dinâmico, ele pode ser feito em um plano ou em dois planos. Geralmente, o balanceamento dinâmico em um plano, ele é usado mais quando nós temos rotores estreitos, discos, polias, e que o desbalanceamento está nesse próprio rotor. Então, nesses casos, justifica-se fazer o balanceamento em um plano somente, tá? No entanto, na maior parte das vezes, quando nós temos um rotor rígido, alongado, com um comprimento grande, a gente não consegue fazer o balanceamento somente em um plano. Geralmente, os desbalanceamentos que ocorrem no rotor, eles podem estar em qualquer posição ao longo do seu comprimento, tá? E aí é necessário fazer o balanceamento em dois planos. Geralmente, a gente escolhe, por conveniência, os planos, né, laterais do rotor, e a gente acaba efetuando o balanceamento, por exemplo, no plano esquerdo do rotor, ou no plano direito do rotor, no plano left e no plano right do rotor, tá ok? Então, esses desbalanceamentos que aparecem no rotor em diversas posições, no final, nós podemos fazer o cálculo e incluir, por exemplo, no rotor, uma massa de balanceamento, por exemplo, nessa posição, a certa posição angular, tá? E também no rotor, no lado esquerdo, também, por exemplo, nessa posição, né, na face no plano lateral, no plano esquerdo, incluir uma massa balanceadora nesse plano, e essas massas balanceadoras, elas equilibram as forças dinâmicas das massas desbalanceadas que estão no rotor. O princípio básico para fazer esse balanceamento é bem simples. A gente considera, por exemplo, a massa, por exemplo, nessa figura aqui, ó, imagine que nós temos uma massa desbalanceada somente, e essa massa desbalanceada, ela é colocada nessa posição do rotor. Somente uma, só para mostrar os princípios que estão associados ao desbalanceamento, tá? Nós sabemos que essa massa desbalanceada, quando o rotor gira a uma certa velocidade angular ômega, pelo efeito da força centrífuga, massa vezes velocidade angular ao quadrado vezes raio, gera uma força centrífuga girante. Essa força centrífuga está jogando essa massa para fora e girando, e a direção dessa força varia conforme a rotação do sistema. Então, imagine que essa massa esteja colocada a uma distância L sobre 3, L é o comprimento do rotor, tá? E a posição que ela está é 1/3, então, do L na posição próxima ao apoio direita. Então, a massa desbalanceadora M, ela poderia ser substituída por duas massas colocadas no mesmo plano, ó. Então, se estou nesse plano aqui, né, nessa posição do rotor, tá? Imagine ele parado inicialmente, tá? Então, essa massa aqui, ela poderia ser equilibrada, o efeito dela seria o mesmo efeito que eu teria se colocasse uma massa M1 aqui e uma massa M2 aqui, ó. Ou seja, colocar uma massa M1 aqui e uma massa M2 nessa posição. O efeito dessa massa desbalanceada seria o mesmo efeito dessas duas massas. E isso gera o efeito da massa desbalanceada sobre as extremidades do rotor. Mas o princípio para fazer esse cálculo, então, ó, é bem simples. Essas forças
F1 e F2, que poderiam ser, por exemplo, forças devido à massa desbalanceada, elas poderiam ser calculadas através de reações de apoio. O princípio para fazer esse estudo está baseado muito lá na mecânica estática, onde vocês calcularam reações de apoio em eixos, em vigas, certo? E o princípio para fazer o balanceamento, mais ou menos, é esse, tá? Então, imagine o seguinte, ó. Olhe na figurinha de baixo. Imagine se eu substituir aquele rotor ali embaixo, o item A aqui, por um eixo, ó, só vou substituir um eixo, tá? Onde neste plano aqui existe essa face, que é o plano esquerdo do rotor, e o plano do direito do rotor. Lá em mecânica 1, nós calculávamos as reações de apoio nos mancais. Vamos imaginar, né, que esses mancais aqui, por enquanto, só para mostrar o princípio do equilíbrio das forças, não estejam aqui, tá? Vamos imaginar que nós vamos calcular, na realidade, as reações sobre os planos L e R. Então, essa força inicial, que é a força centrífuga, né, a gente sabe que se fôssemos calcular as reações de apoio nessas duas faces, vou colocar novamente aqui, ó, na face L e na face R, tá, apareceriam ali reações de apoio, ó. Reação de apoio na face L e uma reação de apoio na face R. E para fazer esse cálculo dessas reações de apoio, a gente usava sempre dois princípios. O somatório de forças igual a zero e o somatório de momentos em relação a um dos apoios, lá em mecânica estática, né? Igual a zero também, momento das forças, tá? Só que aqui agora eu tenho força centrífuga, então vamos fazer o somatório das forças centrífugas igual a zero e o somatório dos momentos das forças centrífugas igual a zero. Então, olha o que acontece. Então, se nós fizermos aqui, ó, inicialmente, o somatório das forças centrífugas igual a zero, estou lembrando que isso aqui é uma reação, tá? Nessa figura aqui, ó, que foi colocada pelo Hall, é uma ação. Na verdade, é a força centrífuga, né? E o efeito da força centrífuga, eu estou calculando aqui as reações de apoio, tá? Então, vamos chamar essa aqui como F1 centrífugo e F2 centrífugo para calcular essas reações de apoio. Então, elas estão para baixo, vou chamar aqui F1 centrífugo para baixo é positivo, mais F2 centrífugo para baixo é positivo, e existe essa força aqui, ó, F para cima, menos F igual a zero. Tá? Então, como eu estou trabalhando com, ó, F1 centrífugo mais F2 centrífugo, né, é igual a F. Essa força F, tá, é, na realidade, massa vezes W vezes R. Então, ó, F1 centrífugo mais F2C é igual a massa, né, vezes W ao quadrado, vezes R, que é a força centrífuga, tá? Então, vejam essa expressão aqui, ó, ela é semelhante a essa expressão aqui em cima, que é apresentada pelo Hall. Só que ele colocou o quê? Ele substituiu o F1 centrífugo, o Hall substituiu o F1 centrífugo pela massa, né, 1, que é colocado naquele plano, vezes a velocidade angular do rotor, vezes o raio, tá? E o F2 centrífugo, né, ele substituiu F2 centrífugo, ele colocou a massa M2, que deve ser colocada nesse plano, vezes o ômega, que é a rotação do rotor, vezes o raio, a posição que é colocada a massa, certo? Então, essa expressão aqui está ligada, então, com o somatório de forças igual a zero, admitindo que há somente uma força desbalanceada no rotor, tá? E a outra condição, né, o item 2, é que essa expressão aqui, ó, no item 2 aqui, então, ó, né, é que o somatório de momentos
em relação a um dos apoios seja igual a zero. No caso aqui, ele fez que o somatório de momentos em relação ao plano da direita é igual a zero. Então, vejam, ó, eu tenho a força MW, essa força aqui, ó, vezes essa distância, me dá o momento em relação ao R. Ó. Então, massa vezes W ao quadrado vezes R, vezes a distância. A distância é L sobre 3, vezes L sobre 3, é o momento da força centrífuga em relação ao plano R, plano da direita. E há também essa força aqui, ó. Essa força aqui, eu vou chamar então ela, uma causa um giro horário, vou dizer que é positivo, e a outra causa um giro anti-horário, que é negativo, né? Fazendo analogia à mecânica estática. Menos F1C, vezes a distância até o plano R, que é L, vezes L, igual a zero. Somatório de momentos igual a zero. Então, ó, o Hall acaba substituindo novamente aqui, ó, o F1C por massa 1 vezes ômega ao quadrado vezes R, tá? E fazendo isso, chegamos a essa expressão aqui, ó. Massa vezes W ao quadrado vezes R, vezes L sobre 1/3, igual a M1 W ao quadrado R1. Isso aqui passa para o outro lado da igualdade, fica positivo, e fica exatamente essa expressão aqui, ó. E aí, como as velocidades angulares são iguais para todo o rotor, eu estou cortando a gente acaba cortando a velocidade angular, e como eu estou colocando essas massas M1 e M2 também no mesmo raio onde ocorre a massa de desbalanceamento, também nós podemos cortar o raio fora de todas as expressões, e aí fica então que para promover o balanceamento desse rotor, substituindo uma expressão na outra, lembra? A gente substitui a expressão 2, a expressão 1 de estática, e tem o cálculo das reações. A gente acaba determinando que o M1 é igual a M sobre 3, e o M2 igual a 2M sobre 3, que seriam massas colocadas na posição 1 e 2, que teriam o mesmo efeito, né, da massa original. Na realidade, aqui, no meu cálculo que eu fiz em vermelho aqui, eu calculei as reações de apoio, tá? E aqui, na figurinha do Hall, ele coloca aqui as componentes, né, de força devido ao desbalanceamento R. No meu cálculo que eu fiz em vermelho, eu, na realidade, estou calculando as massas de balanceamento, que são massas que são colocadas nessa parte do rotor e nessa, levando em conta lá que a massa de desbalanceamento está nessa posição aqui, ó. Quando a gente calcula a reação de apoio, a gente já calcula esse aqui, ó, tá? Seriam as massas de balanceamento. E o Hall ali, ele apresenta, na realidade, o M1 e o M2 aqui, como sendo o efeito da força da massa M, tá? Ok? Então, esse é o princípio básico que está por trás do balanceamento dinâmico. Calcular, né, a posição dessas massas, né, no rotor para que equilibre a força de desbalanceamento. Tá certo? Bom, o princípio, então, básico é esse, e, basicamente, para fazer esse balanceamento, então, em 2 planos, nós precisamos utilizar equipamentos especiais que medem a vibração no caso dos mancais. Então, agora, nessa figura, nós adicionamos aqui, ó, o mancal A, a posição do mancal A e a posição do mancal B do rotor. São os rolamentos, né, ou os mancais de deslizamento, onde estão os mancais do rolamento, tá? E nessa figura, então, o desbalanceamento total do rotor é substituído por 2 pesos, que é o UL e o UR. Como nós temos diversas massas desbalanceadas no sistema, aqui eu posso ter uma, aqui eu posso ter outra, aqui eu posso ter outra massa, né? Na realidade, o que nós vamos calcular no processo todo de cálculo de balanceamento
nós vamos tentar identificar quais são essas duas massas, o L e o R, que têm o mesmo efeito de todo o conjunto de massas desbalanceadas internamente, tá? E vamos colocar no lado contrário a essas massas aqui, ó, lá no outro lado, a 180 graus, ó, nós vamos colocar as massas balanceadoras do sistema. Então, nós vamos calcular qual é a posição dessas massas UL e UR, e lá, a 180 graus dela, nós vamos colocar as massas balanceadoras. Então, nós vamos calcular, né, no rotor, vamos levar em conta todos os desbalanceamentos e vamos calcular, então, o UL no plano esquerdo e o UR no plano direito. E, a partir daí, vamos colocar no sentido oposto, a 180 graus dessas duas posições, dessas duas massas, a massa de balanceamento. Essa é a regra, tá? E lembrando que agora, nesse caso, novamente, tá? O UL e o UR são vetores, tá, pessoal? Novamente, nós vamos trabalhar com vetores, tá? Então, os vetores aqui vão ser, no caso, uma massa e uma posição que essa massa é colocada no rotor, num certo ângulo, né? Um ângulo, uma posição e um ângulo, tá? Então, vejam que, por exemplo, essa massa UL aqui, ó, essa força de desbalanceamento UL aqui, ó, ela está colocada em um certo ângulo que eu vou chamar de θ1 aqui, ó. E esse UR, ó, ele está numa posição θ2 em relação ao plano X aqui, ó, esse eixo X aqui, por exemplo, tá? Então, isso é um vetor, né? É um vetor que representa uma intensidade e uma posição, tá? E a posição angular que ele ocorre, tá? Então, mais ou menos, isso poderia ser feito assim. Nós podemos pegar, por exemplo, o L, vamos imaginar que esse aqui seja um plano XY, X e Y, vamos imaginar que o L seja substituído por um vetorzinho. Esse vetor é o vetor UL, é um vetor, tá? Então, esse vetor tem uma intensidade, tá? Vamos imaginar, né, que essa seja a intensidade. Então, ele é posicionado, isso aqui é uma forma de representação polar do vetor, uma magnitude, uma intensidade e um ângulo, né? Aqui está o ângulo θ1, né? Então, esse vetor aí, ó, só para colocar, vamos imaginar que o vetor seja, vamos colocar aqui, o vetor, sem levar em conta as unidades, tá? O vetor seja um vetor 20 e um ângulo de posição, mais ou menos está colocado ali, ó, 30 graus. 30 graus. Então, essa é a forma polar de representar esse vetor. Representação na forma polar. E eu poderia pegar, então, esse vetor que tem 20 e ângulo de 30 graus e fazer a decomposição dele no plano cartesiano, tá? Então, ó, no plano cartesiano, tá? Ele teria essas componentes aqui, ó. Ó, pegaria aqui, ó, aliás, aqui é o contrário, aqui é o Y e aqui é o X, tá? Ok? Então, esse vetorzinho aqui, ó, seria o vetor 20 vezes cosseno de 30 graus, e esse vetorzinho aqui, ó, essa componente cartesiana aqui, ó, seria o vetor 20 vezes seno de 30 graus. Então, nós temos que lembrar que os vetores estão situados, né, que os nossos cálculos vão estar associados com vetores, tá? Então, esse vetor, o R, ele poderia ser representado na forma cartesiana como a componente x, ó. Vou colocar entre parênteses porque eu não vou calcular aqui, ó, 20 vezes cosseno de 30 graus, isso aqui é uma constante, tá? Mais a componente imaginária. Vou colocar entre parênteses, 20 vezes seno de 30 graus. E componente imaginária. Então, esse é o vetor, o R, na forma
cartesiana. Então, é importante nós lembrarmos isso. Por quê? Porque nós vamos trabalhar muito com a descrição das massas e dos desbalanceamentos no vetor polar. Temos que transformar para o sistema cartesiano, fazer todos os cálculos que vão estar vindo na sequência no sistema cartesiano, somar vetor, subtrair vetor, dividir vetor, multiplicar por uma constante na forma cartesiana, e depois, quando nós encontrarmos o L e o R, nós temos que voltar para o sistema polar, para poder identificar a magnitude da massa e a posição que essa massa deve ser colocada no rotor. Então, tem que ser feita dessa forma os nossos cálculos. Bom, como é que então isso vai acontecer? Tá? O L, então, e o R são os cálculos finais que nós vamos realizar. Tá? Então, isso aqui vão ser o objetivo final do nosso cálculo. O objetivo final é calcular o L e o R, e oposto a eles, colocar a massa de balanceamento, para poder equilibrar as forças dinâmicas do rotor. Tá aí, então. Vamos para frente, então. Para fazer isso, então, certo? Nós vamos, então, na velocidade de operação ômega, a amplitude e a fase da vibração resultantes do desbalanceamento original são medidas nos dois mancais, A e B. E os resultados são registrados como vetores VA e VB. Então, vamos imaginar inicialmente que eu tenha um desbalanceamento original causado por várias massas. Eu vou utilizar o sistema de análise, o equipamento para análise de vibrações, e vou medir a vibração original causada por esses desbalanceamentos originais que tem no rotor. Então, eu vou lá no mancal A, vou colocar na posição vertical, por exemplo, né? Vou colocar o acelerômetro aqui e vou medir a intensidade dessa vibração, tá? Vou depois no mancal B, no mesmo plano, tá? Coloco o acelerômetro no mancal B e meço a vibração desses dois vetores, tá? E quando eu vou medir a vibração do mancal A e do mancal B, tá? Lembre que nós vamos medir um vetor. Esse vetor, por exemplo, que representa a vibração no mancal A, ele vai ser dado por uma amplitude de vibração. Vamos dar um exemplo aqui. 15 milímetros por segundo, que é dado pelo equipamento que está medindo a vibração, e vamos também identificar o ângulo de fase, ou seja, o ângulo de atraso de resposta entre a força dinâmica e o deslocamento. Vamos supor que esse ângulo aqui seja 45 graus. Então, eu consigo identificar na forma polar a amplitude de vibração e o ângulo de atraso de resposta no equipamento de medição. Vou lá no plano B e meço o VB. O VB também é um vetor. Ele vai ser calculado, então, lá no equipamento ele vai mostrar uma vibração, por exemplo, 20 milímetros por segundo, uma vibração altíssima, colocada em um certo ângulo de atraso de resposta. Vamos supor aqui 170 graus. Então, esse é o vetor VB, a amplitude de vibração medida pelo analisador de vibrações e o ângulo de atraso de resposta, tá? 170 graus, entre a força que ocorre no mancal e o deslocamento do mancal, tá? Então, primeiro, vamos fazer essas duas medidas, VA e VB. E essas medidas VA e VB, matematicamente, elas vão ser calculadas por isso, tá? Ok? Então, o VA e o VB, eles vão ser dados por essa multiplicação e soma de vetores. O VA, por exemplo, ele representa o AAL vezes o L mais o AAR vezes o UR. Então, o que acontece? O AAL é um vetor. Ele reflete o efeito do balanceamento no plano L sobre a vibração no mancal A. Tá?
O AAR, ele reflete o efeito do desbalanceamento do plano R sobre o mancal A. E o L e o R é o que eu quero determinar. O ABL, o vetor VB que eu medi, ele representa também essa soma de vetores e multiplicação de vetores. O VBL, então, é o vetor que reflete o efeito do desbalanceamento no plano L sobre a vibração no mancal B. E o ABR é o efeito do desbalanceamento no plano R sobre o mancal B. Então, eu medi isso aqui, ó, que representa o efeito desses vetores multiplicando e somando. Então, vejam, eu preciso calcular esses vetores aqui, ó, o UL e o UR no final do processo. Ó, esses dois vetores. Eu tenho duas equações e vou ter essas duas incógnitas. Só que antes, agora, eu preciso achar essa incógnita aqui, e essa, através de medições que vão ser feitas no rotor. Essa aqui eu já encontrei, ó. É a medição da vibração original do rotor. Agora eu preciso saber calcular este valor aqui, este e este, para calcular, através dessas duas equações, calcular o UR e o UL. Tá? Então, é o que nós temos que fazer. Como é que eu vou calcular o AAL, o AAR, o ABL e o ABR? Primeira parte. Então, o procedimento vai ser esse. Vamos adicionar no rotor uma massa de teste conhecida como ML. O Norton, ele chama de peso de teste, tá? WL. Eu só estou transformando aqui para massa o que ele colocou lá como peso, tá? Então, nós vamos colocar no plano esquerdo, esse aqui é o plano esquerdo. Nós vamos colocar no rotor uma massa, e essa massa é a massa ML, ou, como o Norton fala, ômega L. Essa massa ML é um vetor. Ó, nós vamos usar essa nomenclatura do Hall, ômega L. Tá? O ômega L, ele é uma massa e uma posição onde ela é colocada, porque é um vetor. Então, lá no plano left, no plano esquerdo, vou colocar uma massa, um peso, numa certa posição angular, né? Por exemplo, a 20 graus. Então, ele é um vetor. E aí, nós vamos, então, medir, pessoal, o efeito da colocação dessa massa na amplitude de vibração do mancal A e no mancal B. Para começar, nós vamos medir a amplitude no mancal A. Então, nós colocamos o equipamento, o analisador de vibrações, com a lâmpada estroboscópica, assim como é apresentada pelo Hall, tá? Na realidade, a gente usa um sistema de medição óptico para fazer essa leitura do ângulo de fase. O acelerômetro vai medir intensidade de vibração, né? E a lâmpada estroboscópica vai permitir determinar o ângulo de atraso de resposta. Na verdade, a lâmpada estroboscópica muitas vezes é substituída por um medidor óptico, né? Que já nos dá esse ângulo de atraso de resposta, tá? Então, o que nós vamos fazer? Com essa medida aqui, ó, nós vamos medir aqui uma variável que vai ser a variável VA'. O VA' vai ser uma intensidade de vibração, ó, é o que vai ser medido pelo acelerômetro, e uma posição. Então, ele vai estar assim, ó, VA, a amplitude de vibração, e o ângulo de atraso de resposta, tá? E vai ter um ângulo, tá? Então, imaginem que aqui eu medi um VA de 20 milímetros por segundo, e o ângulo de atraso de resposta medido pelo uso da lâmpada estroboscópica foi de 30 graus. Então, o meu vetor VA', ele vai ser igual a 20, e o ângulo de atraso de resposta, 30 graus. Posso decompor em coordenadas cartesianas esse vetor aí, tá? Esse vetor VA',
matematicamente, ele é representado por toda essa expressão aqui, ó. Ó, é o AAL, que eu preciso determinar, né? Vezes o UL, que eu também preciso determinar na equação final, né? Agora nós vamos calcular o AL, mais o ômega L, o peso no lado, esse aqui é o peso, né? Ele chama de ômega L, mais o peso, então, que ele chama, né, de peso, mas é a massa. O peso, então, que é colocado no mancal ômega L, mais o AR vezes o R. Então, matematicamente, o que nós medimos no mancal aqui, ó, é exatamente essa expressão aqui, ó. O efeito dessa medição aqui é decorrente de toda essa medida aqui, de todo esse cálculo matemático. Bom, deixa eu apagar aqui. Isso é o V', então. Aí, desligamos o rotor e colocamos lá no mancal B agora, mantemos a massa ômega L aqui na posição e vamos medir o efeito do desbalanceamento causado por essa massa ômega L sobre o mancal B agora. Tá? Então, eu coloco o acelerômetro no mancal e coloco o analisador de vibrações, né, a lâmpada estroboscópica aqui para medir o ângulo de atraso. Então, vamos imaginar que agora eu medi, o que eu vou medir aqui agora é o VB'. Vamos imaginar que eu medi o VB' e a amplitude que eu medi do sinal VB', né, foi igual a 5 milímetros por segundo, medido pelo acelerômetro, e o ângulo de fase medido aqui, ó, o φ, que é o ângulo de fase, deu 150 graus, certo? O ângulo de atraso de resposta. Então, o vetor VB', vetor, ele é igual, então, à amplitude da vibração, 5 milímetros por segundo, e situada num ângulo de atraso de resposta de 150 graus. Forma polar, então, de representar essa medida de vibração, tá? Feita com o equipamento especial. Então, nós medimos agora o VB', mantendo aquela massa no plano esquerdo, nós medimos o VB'. E o VB' é dado por essa expressão aqui, ó. Matematicamente, ele é calculado pelo efeito dessas componentes, ó. O ABL, o L mais ômega L, mais ABR vezes o R. Isso é o cálculo desse VB'. Ele leva em conta o efeito dessas multiplicações e somas de vetores aí. Tá? Então, agora vem o seguinte. Eu preciso calcular o AAL na expressão, né, e o ABL. Ó, naquela expressão 9.15 e 9.16, lá no começo aqui da apresentação, eu preciso saber, para mim calcular esse vetor aqui no final, e esse, eu preciso saber esse AAL. Eu preciso calcular o UL, o UR, dessas duas expressões que estão colocadas lá no início da apresentação. Então, esse valor eu já conheço, medi no início do processo. Eu preciso saber o AAL e o ABL. Se nós pegarmos essas duas expressões, ó, essa aqui é a 9.13, e substituirmos elas na 9.15 e 9.16, que são as duas expressões anteriores, nós determinamos que o AAL é o VA', que foi medido com a massa no plano esquerdo, menos o desbalanceamento original, dividido pelo peso, ômega L. O ABL é a medida VB' menos o desbalanceamento original sobre o ômega L. Então, ó, já calculei esta variável e essa aqui. Ainda falta essas duas aqui, ó, essa e essa aqui, para mim ter duas equações com essas incógnitas aqui, ó. Agora, então, vamos para determinar essas duas variáveis aqui. O que nós vamos fazer agora? Então,
Agora, nós vamos tirar aquela massa desbalanceadora ômega L que eu coloquei inicialmente aqui, eu tiro ela. Tiro ela. E coloco a massa desbalanceadora no plano R do rotor, no plano direito do rotor. E vou fazer o mesmo cálculo. Quando eu coloco essa massa desbalanceada aqui, vou chamar de ômega R, então, de acordo com a nomenclatura do Hall, tá? Vou começar pelo seguinte. Vou medir qual que é o efeito desse desbalanceamento ômega R sobre o mancal B e sobre o mancal A. Então, primeiramente, como eu já estou com o mancal instalado, o analisador de vibrações do mancal B, eu mantenho, então, o acelerômetro instalado no mancal B e ligo o rotor. Quando eu ligo o rotor, vou medir aqui nesse acelerômetro uma variável, que vai ser o VB duas linhas. Esse VB duas linhas, então, vai ser a intensidade da vibração medida pelo equipamento. Vamos imaginar aqui 7 milímetros por segundo de vibração e um ângulo de atraso de resposta, que é o φ aqui, ó. Vamos imaginar 80 graus. Estou atribuindo valores. Então, nós medimos aqui, ó, o vetor VB duas linhas, vetor, que é formado pela amplitude, 7 milímetros por segundo, e o ângulo de atraso de resposta de 80 graus. Esse vetor VB', então, ó, matematicamente, ele é calculado por essa expressão aqui, ó. Tá? Então, já vamos fazer o mesmo que nós fizemos anteriormente para o plano esquerdo. Achei o VB'. Agora, eu vou alterar a posição do equipamento para o mancal A. Coloquei agora o equipamento no mancal A. E vou medir agora a vibração no mancal A, causada por essa massa no plano esquerdo. Tá? Então, a vibração que eu vou estar medindo vai se chamar VA duas linhas. Tá? Vibração no apoio A, duas linhas devido à massa desbalanceada no plano R. Então, aqui, ó, pelo acelerômetro, né, nós vamos estar medindo o VA duas linhas. Isso aqui é a amplitude do vetor. Vamos imaginar também que tem aqui 12 milímetros por segundo. E pelo analisador, pela lâmpada estroboscópica, nós vamos medir o ângulo de atraso de resposta. Vamos imaginar que esse ângulo de atraso foi de 55 graus. Então, com isso, eu formei um vetor, VA, duas linhas, vetor, que é igual à intensidade do vetor, 12 milímetros por segundo, e o ângulo de posição dele, que é 55 graus. Medimos, então, essa expressão aqui, ó. O VA duas linhas representa, na realidade, todo esse cálculo aqui, ó, que está destacado aqui em cor de rosa. Tá? Se eu fizer esse cálculo aí, ele representa a intensidade dessa vibração. O efeito da massa desbalanceada no plano R, provocada lá no mancal A. E aí, da mesma forma como nós fizemos antes, né? Aqui está a equação 9.13 e a 9.14. Tá? Se nós fizermos, nós medimos isso aqui, ó. Medimos o vetor VA duas linhas e o vetor VB duas linhas agora. Tá? Então, se nós pegarmos essas equações e substituirmos uma na outra, vai aparecer uma variável só, que é o AAR. É um vetor também. Esse AAR é o vetor VA duas linhas, menos o vetor desbalanceamento original. A primeira medida que nós fizemos, dividido pelo ômega R agora, vetor ômega R. O ABR é o VB duas linhas, menos o vetor desbalanceamento original, dividido por ômega R. Calculo, então, o AAR e o ABR. Com isso, agora, eu tenho todas as variáveis
da equação 9.13 e 9.14. Então, ó, isso aqui foi a medida, esses valores VA e VB foram as medidas referentes ao desbalanceamento original. A primeira medida que eu fiz no mancal A e no mancal B. Esses dois vetores aqui, ó, este aqui e este, representam os vetores de vibração, o efeito do desbalanceamento causada pela massa de teste colocada no plano esquerdo. E esses dois vetores aqui agora, ó, este e este, representam, então, esses que a gente calculou agora, o AR e o EBR, que é a vibração, né, devido à massa de teste colocada no plano direito. Então, eu conheço tudo aqui agora. Conheço isso, isso, isso aqui. Conheço isso, isso e isso. Eu tenho. Tenho duas equações com duas incógnitas. O L e o UR. Então, duas equações com duas incógnitas, a gente pode resolver o sistema de equações e calcular qual é o valor do UL e do UR para gerar o balanceamento posteriormente, tá? Então, veja o que acontece, ó. Resolvendo essas duas equações, tá? Nós chegamos a isso aqui, ó. O UL e o UR é dado por essa multiplicação aqui de vetores. Nós temos todos eles, tá? Alguns medidos e outros calculados, tá? Então, se nós fizermos esse cálculo do UL e do UR, a partir da fórmula 923 e 924 do Hall, nós temos como consequência de identificar as massas, o UL e o UR, que provocam o mesmo efeito das massas desbalanceadas no rotor, só que no plano esquerdo e no plano direito. Tá? Então, ó, novamente, nós vamos ter o rotor. Nós temos o rotor, tá? Aqui está o plano esquerdo e o plano direito. Aí, então, o UL e o R é um vetor. Ele possui uma amplitude de massa, ou de peso, no caso aqui, né, do Hall, depende da análise aqui, e uma posição. Então, por exemplo, ó, no plano esquerdo, vamos imaginar que nós calculamos o UL. Ele tenha dado aqui, ó. Aqui tenha dado o UL. Vamos pensar que coloquei a massa aqui na periferia, tá? Então, ó, ele tem, esse aqui é o UL. O UL, então, ele tem uma intensidade de massa ou de peso e uma posição. A mesma coisa para o plano esquerdo, direito, né? Vamos imaginar que aqui eu tenho o UR, né? Esse UR tem uma intensidade de massa do vetor e uma posição, tá? Então, nós calculamos isso. Esse UL e UR tem o mesmo efeito daquele conjunto todo de massas desbalanceadas. Continua sendo ação. Essa massa UL e UR, se eu tirasse todas as massas desbalanceadas aqui do rotor e colocasse esse UL e UR, o efeito do desbalanceamento seria o mesmo, tá? E aí, então, para fazer o balanceamento, nós calculamos o UL e o UR, nós temos, então, que colocar uma massa de balanceamento oposta ao UL e ao UR. E aí, então, ó, a 180 graus dele, eu coloco uma massa de balanceamento aqui e coloco a outra massa de balanceamento aqui, ó. Então, se eu colocar essa massa de balanceamento agora aqui e aqui, eu corto o efeito desse desbalanceamento aqui e desse aqui também. E aí o rotor fica balanceado, tá? E aí, então, para calcular essa massa de balanceamento, é só multiplicar por -1, né? Para mim inverter o vetor para o outro lado, eu tenho que multiplicar por -1. Então, ó, BL e BR são os vetores de balanceamento. Eu multiplico o vetor UL por -1 e o vetor UR por -1 e encontro
a 180 graus a massa de balanceamento. Então, tá aí ela, ó. Aqui, então, ó, eu vou ter o BL e aqui eu vou ter o vetor BR, tá? Novamente, tudo é vetor, né? Ele vai ter uma amplitude e uma posição. Quando eu multiplico o L por -1, eu levo ele lá a 180 graus dele. A mesma coisa o R. Quando eu multiplico por -1, eu levo um vetor a 180 graus. Tá? Então, BL e BR são os dois vetores de balanceamento. E é esses que nós queremos calcular, então. Tá? Nós calculamos o efeito das massas balanceadas sobre os planos e depois as massas que equilibram esse efeito através desse conjunto de equações. Tá? Novamente, pessoal, para resolver tudo isso, né, na mão é muito difícil. Tá? Tem um exemplo que é apresentado pelo Hall, tá? E esse exemplo eu gostaria que vocês resolvessem, tá? Então, aqui, ó, ele coloca o exemplo está associado com uma turbina, né, a vapor, possivelmente, tá? Eu já tive a felicidade de ver uma turbina dessas, né, na Jorge Lacerda, né, na Jorge Lacerda, né, na usina termoelétrica Jorge Lacerda, né, não é exatamente igual a essa máquina aqui, mas parecida, né, aqui ela está enclausurada aqui dentro, tá, e esse foi o princípio a medir aqui, o exemplo que o Hall apresenta é um exemplo ligado a uma turbina a vapor, possivelmente, tá, e ele apresenta aqui, então, ó, todas as medidas que foram feitas durante o processo de balanceamento. E nesse exemplo, nós precisamos calcular, então, isso aqui, ó, calcular o BL e o BR, tá? Então, é um exemplo que está resolvido, tá? E vocês vão ver que o trabalho para resolver isso é muito grande, manual, e muitas vezes exige, pessoal, um procedimento computacional para resolver esse tipo de situação, tá? Os equipamentos, quando a gente faz essas medidas, eles próprios já vão gerar isso, tá? Dependendo da característica do equipamento, tá? Os cálculos já são feitos por eles, tá? Mas tem alguns equipamentos que não, você mede a vibração e o ângulo de fase e depois você tem que, então, fazer todo o cálculo. Aí, se tu tem que fazer todo o cálculo, então, precisa de um procedimento computacional, né, de um código computacional para resolver isso, tá? Gente, o que eu queria apresentar para vocês é isso, tá? E esse exemplo, bem como toda essa teoria, ela está apresentada lá no Hall, tá? Então, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais sobre isso, consultem o Hall, que é esse livro aí que eu estou usando nessa apresentação, tá? Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação, que ela tenha elucidado um pouco esse método, tá? E se vocês tiverem mais dúvidas sobre isso, a gente, né, resolve ou esclarece essas dúvidas em um momento posterior, nas nossas aulas presenciais, né? Obrigado, pessoal, pela atenção de vocês e até a próxima, então.